Olá, Carol, bom dia. Não é fácil voltar de férias. Encarar o trânsito, os horários, as obrigações. Fica mais difícil quando vem a lembrança dos dias tranquilos em casa. É disso que a gente conversa hoje, porque é mais difícil para um do que para outros, né, doutora? Bom dia. Eu converso com a doutora Ivana Teles no quadro Saúde e Bem-Estar de hoje. O que é essa depressão pós-férias? Bom dia para você que está começando o dia com a gente. Bom, essa depressão pós-férias, a gente percebe que ela surge quando a pessoa está retornando de um período de férias ou de recesso e ela, por algum motivo, não está conseguindo lidar bem com esse retorno, como você bem pontuou. O retorno no dia a dia, nas atividades de casa, domésticas, a rotina, crianças, enfim. Aí a gente percebe que surge um sentimento de angústia, de tristeza, um humor um pouco mais negativo, e aí a gente percebe que algumas pessoas têm dificuldade em lidar com esse retorno justamente por conta desse humor rebaixado que surge. E é normal esses sintomas? Então, a gente percebe que ele é normal até certo ponto, ou seja, é normal surgir alguns desses sintomas no período de adaptação. Isso porque todos nós passamos por esse período quando a gente está num formato, numa rotina, então nosso corpo está se reacostumando novamente a uma rotina antiga. Só que a grande questão é quando a gente passa um tempo específico nesse período, quando a gente ultrapassa cerca de 2 semanas, os sintomas permanecem, e aí é um sinal de que pode ser mesmo a síndrome da depressão pós-férias. Quais as dicas para se livrar disso? Bom, aí a gente percebe que é interessante a pessoa primeiro entender um pouquinho o que é que está acontecendo, que relação é essa que ela está tendo com a rotina dela. Então, por exemplo, se eu não estou conseguindo lidar bem com a minha rotina, é importante buscar um acompanhamento profissional para ter esse entendimento. Além disso, é interessante também a pessoa, que às vezes acontece da pessoa viajar, e aí voltar no último dia de férias. Então é interessante a gente ter um cuidadozinho com isso e voltar com uma certa antecedência para que a gente possa se acostumar um pouquinho mais com essa rotina, para que a gente possa ter essa readaptação. Entrando nessa questão da rotina, a gente também pode readaptar os nossos horários também. Por exemplo, começar a acordar nos horários parecidos com o horário do trabalho, assim o nosso corpo vai se reacostumando. Outra coisa que aparece constantemente são as preocupações. Ou seja, a pessoa fica com preocupações constantes de como será esse retorno, o que vai acontecer, será que tem muitas questões novas no trabalho, será que eu vou conseguir dar conta de tudo isso? E tudo isso fica minando essa autoestima da pessoa, esse movimento mesmo psíquico da pessoa. E aí é interessante a gente não ir com tanta autocobrança. Além disso, algumas pessoas já chegam logo querendo dar todo o gás. Só que a gente está se readaptando. Então, voltar no ritmo um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve mesmo. São algumas das dicas que podem auxiliar. Quanto tempo pode durar depois que você volta, né, à rotina? Bom, a gente percebe que existe um tempo considerado tranquilo, padrão, em que a pessoa está se readaptando e é normal, mais ou menos 2 semanas. Quando extrapola esse prazo, é interessante buscar um suporte profissional. Quanto tempo vai durar esse acompanhamento, esse suporte, aí já não tem como a gente dizer exatamente, porque cada ser humano é único. E aí é importante também investigar qual a relação que essa pessoa tem com essa rotina. O que é que tem ali que está promovendo um adoecimento nessa relação. E as festas de fim de ano, elas costumam apresentar algum sintoma depressivo, algum tipo de cobrança? A gente percebe que também elas podem aparecer um pouquinho ali nas festas de fim de ano. O que é que acontece? Às vezes a pessoa, nesse período, faz um balanço geral. Como é que foi o meu ano? Como é que foi todos esses 365 dias? E aí surge o movimento da autocobrança, porque muitas vezes as pessoas acabam se cobrando por padrões externos, padrões da sociedade, padrões dos outros. E aí, diante desse movimento de autocobrança extremo, às vezes as pessoas não conseguem, obviamente, conseguir atingir os objetivos estabelecidos, até porque era uma cobrança muito grande. E aí vem o sentimento de frustração, de culpa, de tristeza. É interessante a gente ter um certo cuidado com esse tipo de movimento, porque não é algo sadio, é algo que traz muitos malefícios para a gente. Então é importante a gente sempre estar ali com o pé na realidade mesmo, não criar uma grande expectativa em relação a nós mesmos. No caso, evitar esses sentimentos de cobrança. Exatamente, porque isso acaba trabalhando bastante. É sempre a gente lembrar e se perguntar, será que eu fiz o que eu pude dentro da realidade que eu tinha? É realmente usar a racionalidade nesses momentos também, porque às vezes essa autocobrança excessiva acaba trazendo esses sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade. Obrigada, doutora Ivana, pela disponibilidade. Bom dia para a senhora. E é com você, Carol.